Nesta manhã de sábado, eu queria dar um feliz sábado a todos, que este dia foi um dia maravilhoso que Deus criou, e ficamos felizes porque cada um de nós escolheu o melhor lugar para estar nesta manhã. Uma manhã que despontou tão maravilhosa, e nós ficamos felizes porque o Senhor é maravilhoso, Ele criou esse dia, e a Bíblia diz que Ele ainda santificou e deu para nós. Como Deus é maravilhoso. Além de ter criado um dia para o homem, a Bíblia diz que Ele ainda santificou. Como é bom a gente ganhar presente, né? E isso foi um presente que Deus deu para nós. Um dia sagrado. Um dia que merece passar o dia inteiro só louvando e exaltando o nome desse Deus, porque a Bíblia diz que só Ele merece ser exaltado. Antes que nós abrimos a nossa Bíblia, nós vamos mais uma vez falar com o Pai do céu. Senhor nosso Deus, mais uma vez colocamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. E nesta manhã, ó Pai, a abrir a tua palavra, o Senhor abre também a nossa mente e o nosso coração. Amém, Senhor. E tudo que nós usarmos aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. O Senhor ajude, o Senhor abençoe a visita que ficou no nosso meio, que aqui foi o melhor lugar que ela escolheu para estar nesta manhã. Por isso que a nossa igreja nesta manhã está repleta do teu amor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Amados, nesta manhã eu trouxe um tema que é muito conhecido, todos conhecem. Mas não importa porque conhecemos, o que importa é o conteúdo do estudo que nós vamos estudar nesta manhã. Tudo que começamos, a Bíblia diz que tem um fim. Mas tem coisas que às vezes o fim demora. Ontem eu estava na igreja, ao outro lado, e chegou alguém e disse assim para mim: olha, eu gostaria de um dia congregar junto com você. Eu falei: mas por quê? Ele disse: não. A minha passagem com você lá no mundo foi muito pouca, eu nem lembro. Eu já te conheci praticamente na igreja. Eu disse para ele: não, o mais difícil já passou. Você ficou tanto tempo no mundo e hoje você conhece a palavra. Só de nós estar juntos conhecendo a palavra de Deus, o momento é muito gratificante. E aí a gente começou a conversar um pouco lá fora e depois foram lá para dentro. E ali, quando nós estávamos conversando, ele me perguntou: quantos anos você tem de igreja? Eu falei: o ano que vem vai fazer 30 anos que estou na igreja. Como o tempo passa tão rápido. Eu conheci a palavra de Deus e a Bíblia diz que Deus estava voltando. E praticamente 30 anos passaram. E Jesus até agora não voltou. Mas não importamos que Jesus demore. O que importa é que preparamos para a volta de Jesus. Jesus pode voltar para mim hoje. Jesus pode voltar para você amanhã. E pode voltar também agora. A Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se Cristo viesse daqui 1000 anos, mas preparado como se ele estivesse o quê? Agora. O que importa é preparar. Trabalhar, você vai trabalhar sempre. Mas você não sabe nem o dia e nem a hora. O que importa é você estar pronto para a volta de Jesus. Jesus pode te chamar hoje. E hoje pode ser a volta de Jesus para você. Feliz aquele que Jesus chama para dormir no Senhor. Porque a sua vitória está garantida. Eu estava observando na lição e vi os comentários, não entrei em comentário, mas nos comentários da lição, falando nos perdidos e nos salvos. Amados, é lamentável você olhar em volta do mundo inteiro, como o mundo é grande, e você sentir que 8 pessoas foram salvas no passado. Mas você já imaginou hoje? Será que nós estamos vivendo ainda lá naquela vida do passado? Que só salvamos os 8? Será que praticamente nós vamos ficar com o tempo todo perdido aqui na igreja?
Amado, a Bíblia diz que vamos ser salvos pela graça. E a graça de quem? A graça do nosso Pai que está no céu. E eu creio que a graça de Deus hoje ela vai ser derramada na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que aceitar Jesus como Salvador. A Bíblia afirma que a terra era sem forma e vazia. Mas aqui em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Você já imaginou como era a terra? A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus criou foi o quê? Foi o céu e a terra. Mas, porém, a terra era sem forma e a terra era vazia. Não tinha ninguém, não tinha ser humano, não tinha animal, não existia nada. Mas o que Deus fez? Deus parou o seu espírito sobre a terra. E ali Deus fez o quê? Deus olhou e viu que necessitava de fazer uma grande reforma, uma separação. Porque se a terra era largada de água, Deus teve o trabalho de fazer com que as águas se regulassem e ali ficassem em duas partes. A porção seca e a porção com água. A Bíblia diz que Deus fez tarde e fez manhã ao primeiro dia. Amados, a terra era sem forma e era vazia, e a Bíblia diz que a terra era escura. Não tinha ninguém enxergado, porque era escura. E Deus fez uma separação no primeiro dia. E a Bíblia diz que Deus viu que era bom. E Deus fez o que? Deus criou a luz. E ao criar a luz e as trevas, Deus ainda fez mais outra separação novamente. A luz chamada de Deus e as trevas. Olha como Deus trabalha. Olha como Deus trabalha tudo certinho. Ele trabalha errado, somos nós. E ali Deus fez uma separação entre trevas e luz. E a Bíblia diz que Deus ainda fez mais coisas. Deus criou dois grandes luzeiros. Um para o dia, é o sol. E o outro para a noite, que é a lua. E além da lua, Deus ainda criou várias estrelas para que ajudassem a noite a se tornar mais sol. Mas que Deus bondoso, que Deus maravilhoso. Mas que Deus inteligente que nós conhecemos. Primeiro Ele criou todo o universo e viu que o universo não podia ser daquela forma que ele estava. E Ele continuou a fazer as divisórias e colocando cada um no seu devido lugar. Amados, na época eu estava conversando com uma pessoa. E essa pessoa, não sei que religião era, se era maçom, se era ateu, que acha que ele era. E aí a gente já ia viajando, e dentro do carro alguém falou assim, que Deus era maravilhoso, que Deus criou tudo. Eu disse, quem é esse Deus? Me fala desse Deus que eu nunca vi. Eu conheço a natureza, agora Deus, meu Deus. E aí a pessoa disse para ele assim, pois Deus existe. Você sabe por que Deus existe? Ele disse, não. Deus não existe, não existe a natureza. A pessoa que estava debatendo com ele olhou para ele e falou assim, olha, você acredita na natureza, não é? Quem criou a natureza? Me mostra quem criou. Qual foi o homem aqui que criou a natureza? E ele não achou resposta. Porque não tem. A resposta é Deus, em primeiro lugar. Quem criou o universo foi Deus. Quem criou a natureza foi Deus. Quem fez a separação foi quem? Foi Deus. Você sabe só o que o homem fez? Quando Deus estava com tudo no seu devido lugar. Os animais já existiam. Porque tudo que Deus fez, Deus falava haja, e
e as coisas batiam já estão. A única coisa que Deus criou com a sua própria mão, a Bíblia diz que foi quem? Foi o homem. Deus pegou a ajuda da mão e formou um homem. Mas que Deus maravilhoso. De um boneco de barro se transformou em uma alma vivente. Vocês se entenderam? Que Deus bondoso é isso? Que Deus poderoso é isso? De se transformar de um boneco de barro a uma alma vivente, um ser humano. E a Bíblia diz que quando Deus estava com tudo no seu devido lugar, Deus resolveu criar o homem. E Deus criou o homem e colocou no meio dos animais e deixou que o homem desse nome para todos os animais. Só isso que o homem fez na criação do universo. O homem só colocaram o nome nos animais que Deus tinha criado. Mas o homem não tem o poder de criar nada. Às vezes nós olhamos assim para pessoas de um estudo bem elevado e achamos que você não é ninguém em frente dele. Mas ele também não é ninguém na frente dele. Ele não conhecia Deus. Precisamos de mostrar que maior é o nosso Deus que está lá em cima. Ele que criou o mundo. Foi Ele que fez toda a criatura. Apenas nós somos criaturas de Deus. Não adianta querer se exaltar, porque diante de Deus nós devemos se humilhar. Deixa que Deus vai fazer com que a nossa presença faça crescer as coisas espirituais. E às vezes nós não paramos e pensamos nisso. E no princípio, como foi a criação do mundo? Tem pessoas que dizem que o homem foi criado de humildade. Mas e que Deus é esse? Será que Deus é mentiroso? Será que a Bíblia está mentindo? Que o homem foi formado do próprio pó? A Bíblia diz que o homem foi formado do pó. E para onde o homem volta? Volta ao pó de novo, porque o homem foi criado de novo. E Deus é tão maravilhoso que ele ainda vai resgatar o homem do pó para se tornar um sal, para se tornar uma morada maravilhosa que Deus criou para o homem. Ah, que Deus bondoso é isso. Ah, que Deus maravilhoso. Depois de passar por tanto processo, Deus ainda tem coisas maravilhosas para colocar à nossa frente. E às vezes nós não paramos para pensar e dar valor àquilo que Deus criou para cada um de nós. Só achando que nós somos o tal. Porque falamos bonito, porque viemos aqui à frente e pregamos. Isso ainda não é nada. Isso não é nada diante de Deus. O homem, com a sua inteligência, quando é usado por Deus, ele pode salvar a vida. Mas o homem não para pensar nisso. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Mas o homem não dá valor à imagem que Deus criou. O homem se destrói. O homem deixa ser levado para as coisas menores e as mais bonitas que existem na face da terra. O diabo, ele é sutil, ele coloca coisas bondosas, bonitas na nossa frente. Mas a Bíblia diz que tenha cuidado. Parece ser doce, mas no final vai ser amargo. Mas aqui no final de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus formou tudo, mas ainda lhe faltava alguma coisa, Deus olhou para os animais que estavam prontos, Deus olhou para o jardim, estava tudo completo, Deus olhou para o homem estava num varão perfeito. Mas Deus viu faltando alguma coisa. Para Deus ele não estava na hora. Quando Deus olhou para o homem, viu um varão perfeito, mas apenas estava só. Já a Bíblia diz que não era bom que o homem andasse
sozinho. E olha o que Deus planejou para o homem. Eu vou dar uma companhia para ele. E Deus fez cair um grande e profundo sono no homem para lhe tomar um pedaço da sua costela para fazer uma companhia. Amados, tem homem que dizem que a mulher tem que andar, ela tem que andar debaixo dos meus pés. Mas eu discordo. Se a mulher fosse para andar debaixo dos pés de um homem, Deus tinha tirado da sola do pé do homem para fazer uma mulher. A mulher, ela anda lado a lado com o homem. Por isso que Deus tirou um lado do homem para formá-lo em uma mulher. E ali Deus, quando viu que o homem estava só e tudo era perfeito, Deus colocou uma auxiliadora do seu lado. E tem homens que pisam, mas a mulher é um pedaço, não merece ser pisada. É pelo contrário, merece ser bem tratada, porque é a imagem de Deus. Como o homem é a imagem de Deus, a mulher se torna também a imagem de Deus. Mas os homens não dão valor ao que Deus criou para o homem. E isso foi no princípio que Deus começou a criar a formação do mundo. E Deus olhou e viu que o homem necessitava de alguém para estar lá. E ainda Deus disse que ele ia multiplicar as nações. Por isso que Deus criou uma mulher. Mas o homem não olha para isso. O homem só olha que é sabido, que ele sabe de tudo, mas volta não sabendo de nada. Quem sabe de tudo é só Deus. Poderoso não é o homem, poderoso é Deus. Deus criou o homem, Deus deu o poder de enxergar, Deus deu o poder de ver como possamos salvar, e Deus defende nós e livra nós de todo pecado, só que o homem não vê isso. O homem é maldoso. O homem só pensa no eu. O homem só fala que é meu. Mas Deus não criou o ser humano para dizer que tudo é dessa forma. Dizer que é eu e é meu. Deus criou para nós. A palavra certa é falar nós. A palavra certa é eu chegar em casa e dizer que sou o melhor. Não é eu pisar na minha companheira que está lá me esperando. O melhor quando eu se humilho diante de Deus. Porque quando nós se humilhamos, nós somos exaltados. E diante de Deus, o homem só merece ficar quieto. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não olha com os olhos maldosos como o homem olha. E ali o inimigo, ele, quando viu toda a criação que Deus tinha feito, tão maravilhosa, ele se revoltou. Ele disse: eu vou fazer com que o homem possa pecar e que o homem pecar. Mas nunca imaginou o inimigo que Deus tinha o poder de perdoar os pecados. O homem pecou com as coisas que o inimigo ofereceu. Mas a salvação veio de quem? De Deus, porque Deus perdoou. E eu volto a falar novamente, ai de Deus maravilhoso. Tanto o trabalho que Deus teve para formar o mundo, para formar tudo que existia na face do abismo, e depois fazer o homem a sua própria imagem, ele pecar ainda contra Deus, e Deus ainda deu perdão para ele. E cada dia nós possamos dedicar essa vida que nós vivemos nas mãos do Senhor. Mesmo olhando para trás e vendo que no passado só salvamos 8 pessoas, mas eu quero lutar para estar na contagem das outras. Eu quero lutar que essa contagem não seja só 8, mas que chegue muito mais. E nós vamos ser salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada dia nós possamos colocar essa vida nas mãos de Deus. Valorizar o que Deus fez por cada um de nós. E ainda faz. E tem pessoas que dão vida
ainda de Deus. Quando as coisas acontecem, ele fala parece. Ele não fala ainda que foi Deus. Ele fala parece que foi Deus. Isso é dúvida. E sem nenhuma dúvida eu disse que foi Deus, porque só Ele tem o poder de fazer isso com nós. E mais ninguém. Lutar, eu sei que sempre nós vamos lutar. Vencer, talvez, eu não sei se vamos, mas vamos lutar. E desistir, eu vou dizer para vocês, não desiste do caminho de Deus. Não desiste da palavra de Deus. Porque este Deus merece ser exaltado. Este Deus é maravilhoso, este Deus é maravilhoso. Nunca você vai desistir, pode lutar. Luta, sempre nós vamos lutar. Vencer talvez, mas desistir nunca vamos desistir de Deus. Porque Ele está de braços abertos esperando por mim e por você. Porque o maior homem da vida, Ele morreu de braços abertos. E o seu nome é Jesus. E foi Ele que morreu em prova dos meus pecados, dos seus pecados e do pecado de todo o universo que Deus criou. Que nesta manhã nós possamos sair daqui cheios do poder do Espírito de Deus, recebendo uma porção dobrada das bênçãos de Deus, para que nós alcançamos uma vida eterna. Essa vida eterna que nós vamos participar dela, ela começamos o dia que aceitamos Cristo. Tem pessoas que dizem que a vida eterna é após a vinda de Cristo, mas a vida eterna nós começamos ela aqui, o dia que aceitamos Cristo. E que cada dia você não desista. Não deixe que alguém tome o seu lugar. Deixe que seu lugar está agradecido. Não preocupamos em outras coisas a não ser ocupar o seu lugar. Porque se você não ocupar o seu lugar, alguém vai ocupar. Mas Deus é maravilhoso. E Deus é bondoso. E Deus vai estar conosco a cada dia, a cada momento da nossa vida. Que nós possamos sair desse convite de que esse Deus, Criador de todo o universo, Ele vai dar o poder de nós ser salvos. Amém? Que a paz de Deus esteja com cada um de nós. Vamos colocar de pé e vamos louvar a Deus em número 150. Não desistir.